Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez um vídeo para poder apresentar um livro para vocês, né? Fazer um review de um livro de física, que é esse livro daqui, né? Mecânica Quântica, do Ricardo do Rego, que é um professor do ITA. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o canal iFísica está com uma parceria com a Livraria da Física, ou LF Editorial, né? Enfim, uma editora que no contexto da física pelo menos é bem conhecida, acredito que praticamente todo mundo aqui, né, que está vendo esse vídeo conheça, e por conta dessa parceria, eles me mandaram alguns livros, claro, né, eu apontei alguns que teriam mais sentido para o público aqui do canal, para eu poder fazer um review, né, apresentar para vocês. Eu sei que muitos de vocês não conhecem muitos dos livros que estão na Livraria da Física, e eu gosto demais da Livraria da Física, eu acho a qualidade dos livros deles muito bom, né, a qualidade é muito boa, sem contar que tem diversos materiais de qualidade em português, que é uma coisa que eu acho, né, louvável. É um fator que eu considero, pelo menos, muito importante, porque à medida que a gente vai avançando academicamente, os livros começam a ser encontrados somente em inglês. Então sempre que a gente encontra livros em português, de qualidade, como é o caso desse daqui, né, e eu vou apresentar mais ou menos a ideia dele para vocês, eu acho que não só vale a pena, como é um dever de qualquer pessoa que fala, pelo menos de ciência, fala de física em particular, meu caso aqui, né, expor esses materiais para poder, claro, ajudar, né, os estudantes como um todo, para que a gente tenha melhores formações acadêmicas no ponto de vista geral e, claro, em particular na física. Inclusive, fica a dica, por conta dessa parceria, a LF Editorial deu aqui para o canal um cupom de 20% de desconto, que é o iFísica 20%. Então, usando esse cupom, você vai ganhar 20% não só na compra do seu livro de mecânica quântica, como também de qualquer outro livro da LF Editorial, né? Claro, na loja virtual deles, que o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Então, não bobeia, não deixe de adquirir o seu, que 20% é um excelente desconto. Mas bom, antes de começar a falar do livro propriamente dito, vocês devem ter percebido que eu estou vestido a caráter. Olha só, blusinha, né, da equação de Schrödinger, junto com um gato para poder ilustrar. E claro, olha só, né, essa é uma das estampas que eu tenho na lojinha do canal iFísica, é uma das blusas do canal. Como esse vídeo está vinculado a essa parceria com a Livraria da Física, se você tiver interesse de adquirir qualquer uma dessas camisas de física, que tem um punhado de tópicos diferentes, né? Inclusive tem canecas, olha só, inclusive caneca de mecânica quântica, caneca, olha só, do gato de Schrödinger, essa caneca daqui é show demais, certo? Bonita pra caramba e tudo, né? Se você tiver interesse, quem está assistindo esse vídeo vai ter direito, no caso, a 8% de desconto, válido nas próximas 2 semanas que esse vídeo estiver publicado, de fato, aqui no canal. Né, no caso, o cupom de desconto vai estar aqui na descrição, basta você entrar, colocar o cupom de desconto e aproveitar para você ter, né, qualquer tipo de camisa, né, enfim, tanto camisa quanto caneca do canal iFísica, todas temáticas de física e muito bonitas, vamos falar a verdade. E claro, também aproveitando esse início de vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você não só ajuda a continuidade do canal iFísica, como você também tem acesso a diversos benefícios, como, por exemplo, você sempre vai ter um desconto na lojinha do canal, você vai ter acesso aos conteúdos adicionais do canal, como, por exemplo, resoluções de questões, as resoluções do exame unificado você vai ter acesso com antecedência, você tem acesso aos cursos que eu estou postando no canal e que ainda não foram publicados diretamente, tem curso de álgebra linear 100% completo, tem curso de eletromagnetismo 2 e de quântica 2 quase 100% concluídos, tem mini curso de latex, enfim, tem um punhado de coisa que você consegue aproveitar e, claro, além de tudo isso, né, como eu já comentei, você ajuda muito a continuidade do canal. Eu só consigo manter a quantidade de vídeos que eu coloco, os conteúdos que eu coloco aqui, né, e melhorar, né, claro, tentar melhorar a qualidade de tudo por conta do apoio de vocês, que é imprescindível, e por conta disso fica aqui o meu, né, sincero agradecimento. Muito obrigado a todos que apoiam o canal de alguma forma. Mas bom, antes de eu começar a falar de fato desse livro, eu queria esclarecer alguns pontos, só para que vocês entendam a premissa tanto desse vídeo, quanto dos próximos que eu vou falar, dos outros livros da Livraria da Física, que eu vou, né, fazer o review aqui com vocês. Uma coisa que é importante é que não é porque eu estou fazendo a parceria com a Livraria da Física que eu vou necessariamente falar que todos os livros são lindos, maravilhosos, adquira o seu, eles são perfeitos. Não. No caso, eu vou fazer um review sincero. Eu vou falar realmente o que eu achei dos livros. E eu quero deixar isso claro para não passar aquela ideia do tipo, ah não, o Felipe está fazendo uma parceria, então ele necessariamente vai falar bem do livro e de que vai adiantar muito. Não. Eu acharia injusto, né? Eu acharia desonesto da minha parte chegar e falar que todos os livros são bons em todos os aspectos só pelo fato dessa parceria. Não, eu gostaria de realmente passar um review para vocês.
Agora, evidentemente, eu não vou pegar livros que eu acho que eu não vou gostar de forma nenhuma. Então, né, vamos lá, eu gostei desse livro, já adiantando? Eu gostei, é claro que eu gostei. E eu queria deixar claro que eu gostei dele de forma sincera. E aí, por conta disso, eu queria só, né, comentar com vocês um pouco o critério que eu uso para poder falar se um livro é bom ou ruim, porque isso é bastante importante, dado que pessoas diferentes, estudantes diferentes, têm formas diferentes de analisar os livros, têm gostos diferentes. Então eu queria, pelo menos, dar uma ideia geral para vocês de qual é o meu critério para falar se um livro é bom ou não, para que, pelo menos, você saiba se a minha opinião ela é mais ou menos próxima com as suas opiniões de livros. Porque isso acaba acontecendo muito. Tem livros que eu adoro e que tem amigos meus que não gostam e vice-versa. Tem livros que eu não gosto e que tem amigos meus que adoram os livros. Então, vamos lá. Quais são os critérios que eu uso para poder falar dos livros? Para todos os livros da Livraria da Física que eu vou fazer o review aqui com vocês, eu sempre vou dar duas classificações independentes e diferentes de se o livro é bom ou ruim. A primeira delas é mais objetiva, que é o seguinte: independentemente do que eu achei do livro, independentemente se eu achei ele legal, se eu achei ele chato, se eu gostei da forma que foi expostos os assuntos, se eu não gostei, independente de qualquer coisa, o autor escreveu o livro com qual objetivo? Isso é importante porque, né, diferentes autores têm formas diferentes de expor os conteúdos. E às vezes você não gosta de um livro, não é porque ele é ruim na essência, é porque ele não agradou o seu gosto daquele assunto, o seu gosto de leitura, o seu gosto de livro. E aí, por conta disso, eu acho injusto quando a gente simplesmente fala se um livro é bom ou ruim baseado simplesmente na nossa opinião, baseado de o que você achou diretamente do livro. Toda vez que você pega um livro e dá uma olhada na introdução, no prefácio, o autor sempre vai falar qual foi o objetivo dele com esse livro. Por que ele fez esse livro, qual que é o objetivo que ele tem com ele. Então, eu acho justo classificar também se um livro é bom ou ruim baseado nesse objetivo. Porque tem livros que você pode gostar ou não, mas que, quando você lê o prefácio, você fala, poxa, para o que o autor se propõe, ele cumpriu bem o objetivo. Um exemplo claro que eu tenho de livro desse jeito é o livro do Iceberg de Quântica, que eu já falei ele em vídeos anteriores. Eu não gosto desse livro, eu particularmente. Eu acho esse livro chato, ok? Mas eu não acho ele um livro ruim de todo. Por quê? Porque se você lê a introdução dele, você percebe que para o que ele se propõe, ele cumpre. Nesse sentido, esse livro, Física Quântica do Iceberg, para mim, ele teria duas classificações opostas. Eu falaria que o livro é bom, no primeiro critério, objetivo, baseado no que o autor pretendeu com o livro, mas quando eu fosse falar das minhas impressões, aí a minha classificação não seria muito boa, porque eu não gosto da forma como o Iceberg expõe. Então, né, enfim, eu sempre vou fazer essa primeira categorização baseada no objetivo do autor, e a segunda, de fato, é baseada na minha percepção pessoal. Mas bom, levando em conta que mecânica quântica é um tópico que a gente estuda em vários momentos diferentes da graduação, primeira coisa, né, para deixar claro nesse review, né, é qual é o contexto da mecânica quântica que esse livro passa. É um primeiro contato com a quântica? É um segundo contato? É um terceiro contato? É na graduação? É na pós? Né? Esse livro é para ser usado em qual contexto de mecânica quântica? Na prática, quando a gente vê o sumário, né, os assuntos que vão ser passados, a listagem deles, fica claro que esse livro é para ser um livro de graduação do ponto de vista geral. Ele pode ser usado, e eu acho que seria inclusive uma ótima referência para ser usado no primeiro contato com a mecânica quântica, que normalmente é num curso de introdução à quântica, ou física moderna, ou física 4, ou alguma coisa com esse nome, porque ele tem aquele início da mecânica quântica. Radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, né, que são aqueles primeiros resultados do iniciozinho realmente da quântica ali nos anos de 1900. Então ele pode ser usado, né, e eu gostei até da forma com que ele aborda os assuntos. Eu preferi, por exemplo, a forma com que ele aborda do que o que o Iceberg aborda, que é o livro mais tradicional de ser usado, né, num contexto de introdução à quântica, porque o Iceberg eu acho que ele fala muito, perde objetividade e às vezes parece que ele só está sendo muito prolixo sem falar direito o que precisa, enquanto esse aqui eu achei que a objetividade do autor para falar desses tópicos, eu achei que foi legal. Eu achei que ele não enrola muito, achei que ele aborda o suficiente, porque lembrando, né, um contexto de introdução à quântica, você tem que ser um pouco objetivo, você não vai refazer todas as construções que foram feitas na época, por quê? Porque a gente avançou na mecânica quântica, a gente sabe como as descrições, né, foram seguindo, então você sempre tem que ver o apanhado histórico, no meu ponto de vista, de uma forma mais objetiva. Então ele consegue sim ser utilizado como referência, não ele inteiro, né, a parte inicial, como o primeiro curso, o primeiro contato de mecânica quântica, tranquilo, e que inclusive, né, a parte que a gente fala de função de onda, começa a noção de função de onda, poço
quadrada infinitas, esse trem todo, né? Esse livro aborda esses tópicos de uma forma que eu achei bem interessante. Depois desse primeiro contato, a gente tem o contato com a mecânica quântica envolvendo a notação de Dirac, que esse livro também faz legal. Certo? Inclusive, são poucos os livros que, referências de maneira geral, que se propõem a falar da notação de Dirac com calma, com cuidado, e eu gostei bem da forma com que esse livro expôs a notação de Dirac. Eu achei que ele tentou, não só do tipo, vamos aprendendo enquanto a gente usa. Eu achei que ele fez um trabalho legal do tipo, vamos entender um pouquinho a dinâmica antes, vamos fazer a construção da notação, para depois, aí sim a gente começar a fazer as contas e continuar aprendendo enquanto, né, faz as contas de fato. Então, eu achei esse livro muito legal para ser usado nesses dois contatos de física, né? O primeiro contato, na graduação, primeiro curso introdutório, e o segundo contato, que é aquele, né, mais para o final da graduação. Inclusive, ele aborda os assuntos que seriam equivalentes para um curso de Quântica 1 e Quântica 2. Ele fala também, por exemplo, de teoria de perturbação, partículas idênticas, né? Ele fala de soma de momento angular, que são tópicos, tradicionalmente, de Quântica 2. Então, se você tem esse livro daqui, você vai ter um livro que aborda basicamente a quântica toda da graduação. Além disso, se vocês derem uma olhada no sumário desse livro, vocês vão ver que ele também tem alguns tópicos que fogem da graduação, estão além da graduação. E grande parte desses tópicos são principalmente relacionados com espalhamento. A gente vê espalhamento na graduação? Algumas vezes sim, em Quântica 2. A questão é que quando a gente vê espalhamento, o contexto de espalhamento ele é mais restrito, ele é mais rápido, não é tão aprofundado. Aqui, né, nesse livro aqui, ele tem um punhado de desenvolvimento na parte de espalhamento que poderia, por conta disso, ser utilizado num contexto de pós-graduação. Apesar disso, eu não classifico esse livro como um livro para pós-graduação. Por quê? Porque, beleza, em mecânica quântica, quando a gente vai ver mecânica quântica na pós-graduação, de maneira geral, os tópicos que a gente vai ver dependem muito da área que a gente vai seguir. Porém, alguns tópicos gerais sempre são passados, e que esse livro não contempla, e por conta disso eu não considero que seja exatamente um livro de pós-graduação. Por exemplo, ele não fala sobre matriz densidade, né, o que não é um problema, né, não é a proposta do livro, mas ele não fala de matriz densidade. Ele não fala de uma discussão mais aprofundada no contexto de momento angular, principalmente quando vai falar, por exemplo, das matrizes de Wigner com spin meio, um punhado de propriedade a respeito disso, que acaba sendo relevante numa pós-graduação. Falta ainda uma discussão, por exemplo, no contexto de campo eletromagnético, sendo tratado em mecânica quântica, né, que a gente modifica um pouquinho a equação de Schrödinger para poder colocar campo eletromagnético. E, enfim, eu não acho que isso seja um problema para o livro. Ok? Porque nenhum livro tem a obrigação de ser um livro de graduação e de pós-graduação. Ok? A única coisa que eu estou querendo dizer é que, apesar dele ter tópicos de pós-graduação, eu não classifico esse livro também como um livro para a pós-graduação. Eu considero ele como um livro para a graduação, nesses contatos que eu comentei, né? O primeiro contato e o último contato, ou seja, para a graduação inteira, com tópicos para você conseguir complementar sua formação e tópicos, né, legais nesse sentido. Okay? Então, para mim, ele é um livro principalmente de graduação. Além disso tudo, esse livro, para mim, tem um diferencial que é gigantesco, que é a quantidade de exemplos. Eu vou até, né, mostrar para vocês, vou até dar um exemplo disso daqui, que é o seguinte, eu vou pegar o sumário e vou abrir uma parte qualquer. Dá uma olhada aqui no sumário. Peguei uma página. Olha a quantidade de exemplo que tem aqui. Ok? E não é só uma particularidade dessa parte que eu abri do sumário, não. Se vocês forem pegar outras partes, sei lá, deixa eu passar aqui para a próxima. Aqui, ó, passei para a próxima. Olha o punhado de exemplo que tem aqui. Esse livro tem muito exemplo. Muitos desses exemplos são muito bem detalhados. E isso ajuda demais. Uma dificuldade que muita gente tem com mecânica quântica, principalmente quando vai para um estudo mais aprofundado, depois daquele primeiro contato, é que tem muita gente que tem dificuldade com um pouco da abstração na parte matemática, que entra, né, notação de Dirac e tudo. E os livros, de maneira geral, têm poucos exemplos. Se você gosta de exemplo resolvido e tudo, para poder, né, enfim, colocar ali uma aplicação imediata para aquele, né, desenrolar que você está aprendendo, esse livro daqui é muito bom. Ele tem muito exemplo e isso foi uma coisa que eu gostei demais, além do fato, né, de ser em português, que para mim sempre vai ser um diferencial implícito, eu não vou ficar repetindo isso o tempo inteiro, mas é muito positivo que esse livro seja em português e, né, enfim, tem essa quantidade enorme de exemplos. Mas beleza, apresentar então em linhas gerais esse livro, vamos agora de fato para o que interessa, né? O que eu achei de fato desse livro daqui? Começando no ponto de vista objetivo, que é aquele baseado no objetivo do autor. O objetivo do autor com esse livro fica bem claro, né, ao longo do prefácio, mas principalmente quando a gente lê o primeiro parágrafo, pelo menos o objetivo geral. Vou até ler aqui para vocês, só para vocês, né, não acharem que eu vou ser injusto com nada. Mas vamos lá, o prefácio começa com: esse livro desenvolve tópicos de mecânica quântica com abordagem de mecânica clássica em separado. O livro foi elaborado, em parte, com base nos cursos de física ministrados no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, na graduação e pós-graduação.
E beleza, né, ao longo aqui do prefácio, ele comenta, né, basicamente o que ele falou aqui no primeiro parágrafo, que é, né, esse livro daqui tem, né, para ele, estar num contexto tanto de graduação quanto de pós-graduação. Levando em conta esse objetivo, né, como sendo um livro a ser utilizado na graduação e na pós, eu não consigo classificar esse livro como muito bom. Eu consigo classificar ele apenas como bom. Por quê? Porque se o autor tivesse falado que o objetivo dele é para graduação, perfeito. Aí para mim esse livro seria muito bom, né, muito bom mesmo. Porém, como ele também fala que é de pós-graduação, aí eu não consigo classificar tão bem assim. Porque eu acho que falta ainda um punhado de tópicos para que ele seja realmente um livro de pós-graduação. E percebam, eu não estou falando que ele não pode ser usado na pós-graduação. Você pode utilizá-lo na pós-graduação, beleza. Mas a questão é que alguns tópicos que faltam são tão marcantes na pós-graduação que eu não considero ele um livro de pós-graduação. Você pode usar como complemento, né? Você pode utilizar porque os tópicos adicionais em relação à graduação que ele passa, principalmente espalhamento, são bons, né? São bem completos e tudo, mas ainda vai faltar alguns tópicos que você vai precisar de um livro de mecânica quântica de pós-graduação de fato para poder complementar. Então, baseado na opinião, né? Na opinião não, perdão, no objetivo do autor, eu classifico esse livro daqui como um livro bom, mas pensando só no ponto de vista da graduação, com o objetivo dele para a graduação, aí eu considero como um livro muito bom. E a minha opinião de fato, no ponto de vista subjetivo, né, eu realmente gostei bastante desse livro. Ok? Eu achei que ele não é, eu não achei ele chato, como eu acho, por exemplo, o Iceberg. A leitura é bem tranquila. Eu achei que realmente, assim, lendo o livro, você percebe que o autor teve realmente uma preocupação, né, de tentar ser o mais didático possível. Não é só daqueles livros que o autor só meio que fez um compilado dos assuntos e você que entenda. Não. Eu senti uma vontade genuína do autor em realmente ser o mais claro possível para alunos, principalmente, que têm alguma dificuldade. Eu acho que isso acaba sendo refletido na quantidade de exemplos que tem aqui. É óbvio, né, que eu não li esse livro de cabo a rabo, certo? Eu já estudei mecânica quântica, isso aqui é um livro acadêmico, eu não cheguei, peguei e fiquei lendo isso da primeira página até a última. Não faz sentido isso, certo? Um livro acadêmico você não faz isso. Mas, obviamente, para eu poder falar desse livro e tudo, eu passei nele como um todo, né, fui lendo várias partes diferentes, fui passando por diversos tópicos para ter uma ideia geral do livro. Você consegue ter uma ideia geral do livro sem ter que ler linha por linha do livro inteiro. Para mim, esse livro, principalmente quando fala no contexto de graduação, esse livro é quase perfeito no meu ponto de vista, mas ele ainda peca em um aspecto que esse para mim eu acho um aspecto marcante, que foi um dos tópicos que eu acabei pegando para poder dar uma olhada, que foi a parte de estrutura fina. Aqui, no caso, quando você vê o sumário, ele fala de teoria de perturbação, e aí ele coloca como exemplo, em uma pequena parte, né, ele coloca como exemplo o átomo de hidrogênio, para poder calcular a estrutura fina. Só que ele não calcula a estrutura fina de fato, ele só calcula a correção spin-órbita. Ele deixa de lado, ele não fala, no caso, das outras correções, que são as correções de Darwin e a correção relativística, da energia, né, relativística no caso. E por que isso para mim é um ponto sério no caso, né, para essa parte de estrutura fina? Porque quando você vai levar em conta a estrutura fina, você tem que levar em conta as três aproximações. Porque elas são da mesma ordem de grandeza, então você não pode só tratar uma sem tratar a outra. Senão você faz uma má aproximação. Senão você não consegue tirar conclusões da estrutura fina do átomo de hidrogênio de fato. E como ele só faz com spin-órbita, ele tira algumas conclusões que na prática não são completamente corretas quando você leva em conta as outras correções. Então tá incompleto nesse ponto. Isso para mim é sério porque, no caso, a estrutura fina do átomo de hidrogênio, para mim, é um tópico que você tem que ver na graduação num tópico de Quântica 2. Não dá para não ver. Se você vê teoria de perturbação, você tem que ver, né, a parte de estrutura fina. E nesse ponto, para mim, o livro peca. Na parte de estrutura fina, mas é uma parte muito pequena, uma parte ali que compreende nem 5 páginas do livro. Então, assim, não é isso que vai deixar o livro ruim. Mas é só para poder comentar que, para mim, o livro não é um livro perfeito. Tem os seus problemas, assim como qualquer livro. No caso, esse daqui, para mim, o pior deles, dos que eu vi diretamente e tal, foi a parte de estrutura fina. Mas, sinceramente, mesmo levando isso em consideração, eu gostei demais desse livro, né? Esse livro daqui, sei lá, eu daria uma nota 8,5, 9 para esse livro. Certo? Eu realmente achei ele muito legal. E mesmo se ele fosse inglês, eu já teria achado muito legal. Poxa, o fato de ser português, pra mim, né, acaba ajudando muito. E, enfim, vocês vão me ouvir falando isso muitas vezes. Eu valorizo muito livros em português. Mas então, é isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Achou legal o vídeo? Gostou do livro? Enfim, deixe aqui seus comentários, né? Deixe aqui suas impressões e use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.